Eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. É uma honra poder participar desse evento, um evento que tem um tema bastante interessante. Quando eu fui convidado, de pronto eu já aceitei, né, falar sobre microscopia, sobre o microscópio e afins. É algo muito interessante, no qual eu gosto muito. Eu trabalho já com líquor há 15 anos e a parte da citologia do líquor é algo que me agrada muito. Então, de antemão já aceitei, né, o convite e é uma honra poder participar desse evento. O tema que ficou proposto, né, é a preparação e a avaliação da microscopia do líquido cefalorraquidiano. Esses são meus conflitos de interesse, né? Eu faço parte do grupo do Laboratório Saúde, do Laboratório Help Group. Todas as imagens que eu vou compartilhar fazem parte do nosso grupo, ok? E hoje nós vamos falar sobre essa preparação, essa avaliação da microscopia do líquido cefalorraquidiano. A gente então começa com a formação desse líquido, né, no qual a gente vai analisar. O líquor ele é formado no plexo coroide, dentro dos ventrículos laterais. A sua grande proporção é formado dentro desses ventrículos laterais. Nós também temos plexo coroide no terceiro ventrículo, então uma outra porcentagem é produzida no terceiro ventrículo, e também temos no quarto ventrículo uma porção pequena de células do plexo coroide, no qual é formado esse líquor. O líquor então é formado através dos ventrículos laterais, e através do forame de Moore ele toma conta do terceiro ventrículo. Através do aqueduto de Silvio ele chega ao quarto ventrículo, e através dos aquedutos de Magendie e de Lusca ele toma conta então da toda a parte da cisterna, e então ele embebeda todo esse cérebro. Uma questão interessante que nós temos é que o cérebro, sem estar envolvido pelo líquor, ele pode pesar até 1.400, 1,4 kg, né? E quando ele está imerso ao líquor, ele pode chegar a pesar 50 gramas. Então, o líquor tem essa função de proteção do cérebro, além da proteção, a parte da homostase, né? E o líquor, ele é continuamente produzido pelos plexo coroides, chegando a produzir de 400 a 500 ml dia, até 32 ml hora. E essa absorção é feita através das granulações de Pacchione, ou mais conhecidas como granulações aracnoides. Depois do líquor, né, ser coletado, que é um procedimento médico, ele então chega ao laboratório para poder ser analisado. E essa análise básica é feita através da rotina do líquor. Eu gosto muito dessa imagem, no qual eu exemplifico a rotina do líquor como uma engrenagem. Por que isso, professor? Porque a rotina do líquor e todos os seus componentes que nela se envolvem, como a parte macroscópica, a parte microscópica, a análise bioquímica, todas elas se encaixam para que a gente possa fazer então uma análise e auxiliar, né, o médico no seu diagnóstico. A parte macroscópica está incluído desde o seu volume, a coloração e aspecto desse material. A parte microscópica, no qual nós vamos explorar um pouco mais nessa aula, ela envolve a microscopia, que nós temos a citometria e a citologia. E dentro da análise bioquímica, nós temos os analíticos mais comumente dosados, que são glicose, cloreto, proteína e ácido lático. E no meu serviço, nós também incluímos a ureia nessa dosagem. Além dessas análises,
tanto da parte macroscópica, microscópia e análise bioquímica, nós também podemos incluir a parte da imunologia, no qual nós pesquisamos comumente o VDRL, né, para avaliar a neurosífilis, e também podemos avaliar as pesquisas diretas, tanto para Zionílsen, quanto pesquisas diretas para fungo e até mesmo para bactéria. Nessa aula, nós vamos explorar, então, a parte microscópica, no qual a gente vai falar da citometria e da citologia. Mas antes disso, eu gostaria de pedir, né, de passar para vocês sobre um pouco mais sobre a parte macroscópica. Por quê? Porque a parte macroscópica ela está ligada diretamente na preparação desse material. Então, dentro da parte macroscópica, além de avaliar o volume, nós temos então a parte do aspecto e da coloração. Esta imagem a gente pode observar um líquido límpido incolor, um líquor turvo e opalescente, um líquor xantocrômico leve. A xantocromia dentro da análise do líquor é o que a gente chama da cor amarelo, mas essa nomenclatura amarelo, amarelado, nós não utilizamos na avaliação do líquor. Nós usamos então o que nós chamamos de xantocrômico. Nós temos então o eritrocrômico, que é quando começa a ter uma coloração destacando para o vermelho, né? Que seria quando há presença da hemácia, como nessa última imagem, que nós temos então esse líquor hemorrágico eritrocrômico. Isso é importante para a análise do líquor na microscopia, porque a parte macroscópica já nos direciona muitos aspectos, e eu considero uma parte extremamente importante da análise. Quando nós encontramos líquor incolor, a maioria dos analisadores, eles têm por convicção que seja um líquor mais fácil de ser analisado, e na verdade não é. Os líquores incolores, eles têm uma dificuldade, um grau de dificuldade grande, porque quando nós pegamos um líquor turvo, opalescente dessa forma, a gente já direciona assim, olha, é uma quantidade muito grande de célula. Ele já está chamando atenção, já tem aspecto de líquor alterado. E as alterações são bastante características. Agora, quando pegamos líquor incolor, que tem pequenas alterações nesse analito, poucas células para se trabalhar, então nós temos então um grau de dificuldade maior para trabalhar. Da mesma forma, quando pegamos líquor hemorrágicos, líquor com a tonalidade eritrocrômica, que nós temos uma quantidade muito grande de hemácia, que pode mascarar ou até induzir, né, o aumento de células e até mesmo de proteínas na análise desse material. Aqui é só um exemplo de como a análise macroscópica ela é uma análise importante, porque eu trouxe para vocês aqui o que a gente chama de prova dos 3 tubos, no qual nós avaliamos o líquor coletado em 3 tubos, ele mantendo essa coloração. Se pode se tratar de um acidente de punção, ou até mesmo quando ele há uma variação nessa coloração, a gente pode indicar ou pode-se pensar numa hemorragia subaracnoide. Aqui também é outra parte importante da macroscopia, uma análise também de coloração, que é após centrifugação. Nós temos um líquor que após centrifugação teve um grande depósito de hemácia e apresentou-se límpido incolor. Isso caracteriza um acidente de punção. E nós temos aqui um outro líquor centrifugado que tem alguns fragmentos de hemácia e que ficou xantocrômico, que isso caracteriza então a hemorragia subaracnoideu. A hemorragia subaracnoideu, ela é o sangramento intracraniano. E por conta da degradação das hemácias, então há essa mudança de cor no material.
Então, entrando mesmo para o que foi proposto, que é a parte microscópica, nós temos a citometria. O que é a citometria? Nada mais é do que uma técnica utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas, suspenso em um meio líquido, que no caso, o que nós estamos falando hoje é o líquor. Para avaliação dessa citometria, na análise do líquor cefalorraquidiano, nós usamos câmeras especializadas para a contagem desse líquor. Eu trouxe para vocês conhecerem a câmara de Nagioti, que é pouco difundido, pouco conhecido, mas que tem uma padronização para o líquor e que tem as suas vantagens e suas desvantagens. Eu não vou aprofundar muito nessa câmara, porque não é padrão ouro, mas eu trouxe para que vocês possam conhecer a nível de curiosidade. Mas é uma câmara que no seu total tem 50 mililitros a seu tamanho, tá? Dividido por 40 retângulos, no qual nós contamos 8, nós escolhemos aqui na câmera, né, com uma distribuição desse líquor de forma uniforme. Nós escolhemos então 8 retângulos e contamos todas as células nesses 8 retângulos. Depois, ficou uma falha aqui no slide, mas depois nós multiplicamos. Desculpa, é isso mesmo. Nós contamos 8 retângulos e dividimos esses retângulos por 10 e achamos então a quantidade de células que nós estamos observando, que pode ser hemácias, pode ser células nucleadas, pode ser até mesmo estruturas fúngicas. Nós vamos aprofundar um pouco mais. O que me fez confundir um pouco aqui na forma, peço desculpa, mas é porque na maioria das vezes nós contamos uma técnica modificada que conta 4, multiplica por 2 e depois divide por 10, que daria a mesma coisa dessa técnica. Mostrando para vocês, essa técnica, uma das suas vantagens é que nós usamos leucócitos corados, células, elementos corados. Nessa técnica, a gente usa 200 microlitros de líquor para uma gota de cristal de violeta diluído a 5%, mais ou menos 5%. Uma das desvantagens é que nós usamos um volume muito grande de líquor, que seria 200 microlitros para essa contagem. O líquor, ele é um material nobre, então quanto mais se gasta nos exames desse material, pode se prejudicar outras análises dentro da rotina. Então, gastando 200 microlitros de líquor somente para contagem de células é uma quantidade muito grande de material. Então, essa é uma das suas desvantagens. Mais uma das vantagens é que nós encontramos esses elementos corados. Então, aqui é um exemplo para vocês de leucócitos corados vistos a fresco no microscópio nessa câmara de Nagioti. Olha que interessante. Essa microfotografia ela é extremamente interessante porque nós temos uma comparação entre leucócitos normais no líquor, tá? Corado, né? Como eu disse, encontrado na câmara de Nagioti, e nós temos células nucleadas com um padrão grande, muito maior de 3 a 5 vezes o tamanho de um leucócito normal, corado, que isso pode nos induzir a que pode ter presença de célula neoplásica ou alguma outra célula, como macrófagos, nesse material. Então, quando nós usamos a câmara de Nagioti com essa coloração, isso nos proporciona, nos facilita um pouco a visualização e a diferenciação de leucócitos, células nucleadas das hemácias. Uma outra microfotografia mostrando que nós temos até, já dá para se observar até um possível vacuolização, né? Que isso aqui pode ser, depois de corado, até uma célula em cinete. Então, essa câmera, ela traz essa vantagem, mas em desvantagem nós temos essa questão do volume do líquor. Essa é uma outra microfotografia, no qual nós podemos observar essas células maiores
agrupadas. Isso tudo nos dá indício, quando nós vamos fazer a citologia, que é o próximo tema, de que a gente tem que pesquisar, achar essas células maiores que podem ser células neoplásicas ou uma outra célula de um tamanho maior. Então, além da câmara de Nagiotti, nós temos a câmara de Fuchs-Rosenthal. A câmara de Fuchs-Rosenthal, ela é a câmara padrão para contagem do líquor. Ela é a câmara que foi feita e padronizada de uma forma muito bem elaborada para se contar o líquor. Essa câmara, ela tem 256 quadrantes de 0,25 milímetros, né, que se condiz com esses quadradinhos menores. Então, toda a câmara nós temos 256 e subdividido por 16 quadrantes maiores. Professor, então, como se conta? Qual é a forma de se contar esse líquor na câmara de Fuchs-Rosenthal? Então, nós contamos os 256 quadrantes menores de 0,25 e depois dividimos isso por 3,2, que é a conversão de milímetro por milímetro cúbico, que é a forma no qual nós vamos liberar o laudo, que é a contagem desses elementos. Uma outra forma, dependendo da quantidade de leucócito encontrado, você pode brincar com a matemática e brincar com a fórmula da câmara de Fuchs-Rosenthal. Então, por exemplo, se eu conto um quadrante maior subdividido por 16, então a forma de eu chegar à área total para poder ser liberada seria eu multiplicar o achado por 16, que eu encontraria, então, a área de 256 quadrantes, e depois dividiria por 3,2. Uma outra forma, também, que a gente poderia contar, dependendo da quantidade de leucócitos, seria contar somente um quadrante, multiplicar por 16, depois por 16 novamente, e encontraria dividido por 3,2. Então, a fórmula, você pode brincar com ela da forma que você quiser. Isso depende muito da quantidade de elementos visualizados no microscópio e se essa distribuição do material está uniforme dentro dessa câmara, assim como a gente encontra essa diferença, essa variação dessas formas na uranálise. É um exemplo. Eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos de como que a gente pode, então, contar esse líquor, né? Vamos exemplificar que os ciclos vermelhos dentro da câmara de Fuchs-Rosenthal são hemácias e os círculos pretos são leucócitos. Nessa avaliação, então, nós vamos contar toda a câmara. Dentro dessa avaliação, nós contamos 54 hemácias. Então, em todos os 256 quadrantes, nós temos 54 hemácias. Então, 54 hemácias dividido por 3,2, nós temos, então, 16,87 hemácias nesse líquor. Professor, eu posso arredondar? Pode arredondar e também pode soltar números picados, assim, não tem problema. No nosso serviço, nós arredondamos. Então, nesse caso, liberaríamos 17, que não vai fazer diferença nenhuma para o diagnóstico, para o auxílio do diagnóstico do médico. Vamos lá. Vamos avaliar agora as células nucleadas. Por que a gente não pode chamar de leucócito? Porque às vezes nós temos células do plexo coroide, nós podemos ter blastos, nós podemos ter células atípicas, né? Nós podemos ter células neoplásicas nesse material. Então a gente não chama
as células nucleadas de leucócitos mais nos laudos mais recentes. É uma atualização que nós temos dentro dos líquidos corporais, principalmente na avaliação do líquido cefalorraquidiano. Então, dentro dessa contagem, eu encontrei 27 leucócitos, no qual, dividindo por 3,2, nós encontramos, então, 8,4 células nucleadas nesse material, ou 8 leucócitos, se você quiser arredondar. Então, espero que tenha ficado entendido, mas vamos explorar um pouco mais, então, essa câmara de fluxo ocidental com outros exemplos. Assim como na uroanálise, existem algumas regras de contagem. Então, nós não vamos contar as células que estão fora da linha que limita essa câmara, certo? Então, essas células elas não são contadas, assim como na câmara de Neubauer na análise de urina. Como eu disse para vocês, exemplifiquei aqui, nós temos então leucócitos e coloquei alguns círculos pretos maiores para exemplificar células nucleadas, células maiores, assim como a gente viu na câmara de Nagiotti, naquelas microfotografias. Você vai contar elas junto com os leucócitos, né? Então todas as células nucleadas você vai contar e vai jogar dentro daquela forma e liberar. E depois na citologia você vai fazer então essa diferenciação. Lembrando que as células fora da área de contagem, então elas não são contadas. Agora, professor, vem uma questão. Eu peguei um material, recebi um líquor, esse líquido era límpido, incolor ou tinha alguma certa turvação. E quando eu coloquei esse material na câmara, eu observei algumas células maiores fora do espaço, não dentro. E agora? Eu considero ou não considero? Pessoal, o líquor ele é um material nobre, que qualquer alteração que fuja do seu padrão, que seria límpido, incolor, como água de rocha, oligoproteico, quer dizer, a proteína é muito baixa, oligocelular, que é a contagem de células muito baixa. No adulto nós temos, numa punção lombar, até 4 células nucleadas permitido, 0 hemácia. Então, qualquer alteração encontrada nesse material, nós precisamos levar em consideração. A minha sugestão é valorizar esses elementos e tentar preencher a câmara novamente para poder tentar melhorar, mas que nós precisamos levar em consideração esses achados. Quando no meu serviço eu estou fazendo uma pesquisa em um líquor que é suspeita é um infiltrado neoplásico, eu sempre olho toda a câmara, toda a área. Eu já encontrei diversos materiais em pesquisa neoplásica que eu achei uma célula na contagem e essa célula estava fora da contagem. Então, eu preciso valorizar esses achados. Então, nós temos que ficar bastante atentos com essa avaliação da citometria. É uma microfotografia que eu trouxe para vocês de como nós encontramos as hemácias a fresco na câmara de fluxo zental. Então, nós podemos ver aqui, nesse campo, algumas variações de hemácias, desde hemácias crenadas, hemácias íntegras, né? Hemácias já se degenerando, algumas até de uma forma mais para um lado de um acantócito, mas no líquor, essa variação de forma da hemácia para a gente não interessa. Então, tudo nós vamos contar como hemácia. Diferentemente da uroanálise, que tem pesquisa de hemácias dismórficas, né? No líquor, isso não tem valor clínico. Então, tudo que nós vamos encontrar são esses elementos, né, que nós já conhecemos, que são as hemácias. Por muito tempo se achou ou se ligou a hemácia crenada a hemorragias, mas isso caiu por terra. Não tem nenhuma correlação.
é muito mais fácil uma hemácia crenar no ato da coleta do que em hemorragias. É claro que em hemorragias nós vamos encontrar hemácias fantasmas, nós vamos encontrar hemácias crenadas, nós vamos encontrar fragmentos de hemácia, mas não tem uma relação clínica para isso, ok? Essa é uma microfotografia que eu gosto muito também do nosso serviço, no qual nós temos um líquor hemorrágico com uma quantidade mínima de leucócitos, aqui eu posso encontrar 2 leucócitos num campo, né? Mas você vê que nós temos uma variação grande na forma das hemácias, mas como eu disse, isso não tem uma aplicação clínica. E na microfotografia de baixo nós temos uma quantidade de leucócitos. Veja, comparando com a câmara de Nagiotti, quando você cora, seria mais fácil de diferenciar. Mas como eu disse, a câmara de Nagiotti tem essa desvantagem, enquanto na câmara de fluxo ozental nós usamos 20 microlitros para preencher a câmara, na de Nagiotti usamos 200. E a questão do valor das câmaras. Uma câmera hoje de fluxo ozental custa na faixa de 400 a 500 reais, enquanto a câmera de Nagiotti custa 1.800 reais. Então a gente tem que pesar para poder padronizar no nosso laboratório qual é o melhor. E o padrão ouro mais utilizado pelos laboratórios especializados em líquor é a câmara de fluxo ozental. Então, essa microfotografia é bastante interessante, no qual a gente mostra, então, essa diferenciação. Essa é uma outra microfotografia que eu gosto muito, no qual eu identifico aqui, ó, 2 leucócitos no meio de inúmeras, milhões de hemácias, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento, como eu disse, a parte macroscópica interfere muito. Professor, eu posso usar líquido de Turk para poder lisar então essas hemácias ou contar os leucócitos? Sim, desde que você faça a correção, ok, da diluição do material e que você não se confunda com essa análise, né? Você tem que fazer os cálculos certinho. É permitido, algumas pessoas fazem, eu no meu serviço não utilizo, não gosto de utilizar, mas é uma possibilidade para quem tenha dificuldade no início em diferenciar leucócitos e hemácias. É o mesmo caso, é o mesmo paciente, mas uma microfotografia, né? Mostrando então os leucócitos em meio a esse tanto de hemácia. Essa é uma outra microfotografia no qual a gente pode encontrar elementos, né? Outros elementos como bactéria. Então, todos esses elementos que vocês estão vendo aqui brilhando são bactérias. Assim como na uranálise a gente consegue ver uma flora bacteriana, no líquor também, quando tem a presença da bactéria, lembrando que o líquor ele não é estéril, mas ele não tem bactéria nele comumente, tá? Então, nós podemos encontrar essas bactérias a fresco também na análise da citometria. Uma outra microfotografia repleta de bactérias, de leucócitos, de grumos leucocitários. Isso tudo já vai nos direcionando, né? A gente já sabe que se trata de uma meningite bacteriana, no qual nos cabe fazer somente a diferenciação em gram positivo, gram negativo e andamento nos demais exames. Mas na parte da citometria, que é o que nós estamos falando hoje, nós podemos então encontrar. E nós não liberamos no laudo, igual na uranálise, uma microbiota, uma flora bacteriana. Não existe. Nós liberamos depois a bacteroscopia positiva ou negativa, dependendo da bactéria. Olha que interessante. Dentro da citometria, nós precisamos contar também as estruturas fúngicas nessa microfotografia. Tudo que são células, que são setas vermelhas, são estruturas fúngicas, nesse caso são criptococos. Tudo que são seta azul são hemácias e a seta preta um leucócito. Então, essa diferenciação nós precisamos fazer dentro da citometria. Que no caso, nós vamos usar a mesma fórmula da câmara de fluxo ozental para liberar esses elementos que nós chamamos de tórulas, esses elementos fúngicos. Uma outra microfotografia do nosso serviço, no qual nós temos aqui, olha para você ver.
que pode se confundir, né? Hemácias e estruturas fúngicas. Então nós temos que ficar bastante atento nessa contagem. Uma outra microfotografia a fresco, no qual nós também temos outra estrutura fúngica, né? Que nesse caso também é um Cryptococcus. É importantíssimo essa contagem dessas tórulas, porque nós podemos auxiliar o médico depois com o tratamento, né? O paciente que tem o Cryptococcus, ele tem ele faz várias punções para poder diminuir a pressão intracraniana, que o fungo causa uma hipertensão intracraniana. A morte do paciente ele vem por conta dessa hipertensão intracraniana. Então essa contagem, essa quantificação desses elementos que nós chamamos de tórulas é muito importante. Olha, que nós podemos encontrar também, né, estruturas fúngicas já em formas de brotamento, né? E nesse caso aqui desse paciente foi uma cândida, né? Mas só para exemplificar para vocês o que nós podemos encontrar já a fresco na análise da citometria, da análise do líquor cefalorraquidiano. O que eu disse para vocês, que nós não podemos diferenciar, falar que são leucócitos que nós estamos visualizando a fresco, porque nós podemos ter outras celularidades. Nesse caso aqui, nós temos células maiores, né? Nós estamos vendo que algumas têm até hemácias dentro dela. Nesse caso aqui é uma microfotografia de macrófagos. A gente não pode afirmar por essa coloração, né? Por ele examinar fresco. Mas, depois de corado, nós observamos que se tratava de macrófagos. Então, nós precisamos tratar como células nucleadas, quando nós estamos avaliando a fresco o material. Da mesma forma, nós temos células indefinidas. A gente sabe que é uma célula grande, ali a fresco, que sugere muito a presença de uma célula neoplástica, que depois na citometria nós vamos confirmar. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que nós podemos encontrar esses elementos que precisam chamar a atenção de quem está analisando. Nós temos aqui também um agrupamento celular, provavelmente, que no caso nós confirmamos depois na citologia, que se tratava de células neoplásicas, mas eu estou trazendo, repito para vocês poderem ficar cientes do que nós podemos encontrar dentro da análise a fresco, da citometria do líquido cefalorraquidiano. Uma outra estrutura, uma outra microfotografia. E aí, professor? Nós podemos contar o líquor na câmara de Neubauer? A câmara de Neubauer existe uma padronização? Olha, nunca utilizar a câmara de Neubauer. Eu sou bastante crítico a isso. Em minhas aulas, em meus cursos, em minhas palestras, eu sempre bato nessa tecla de uma forma muito enfática. Não se utiliza câmara de Neubauer para contagem de líquor, de líquido cefalorraquidiano. Por quê? Porque ela subestima, ela pode aumentar o volume de células por conta da sua profundidade, do seu cálculo. Não existe uma padronização. Professor, mas eu tenho literaturas que falam de uma padronização, eu uso há muitos anos, tudo. Olha, eu sou bem criterioso nesse ponto. Os laboratórios que trabalham seriamente com líquor não utilizam, nunca utilizou, não existe uma padronização séria a respeito da câmara de Neubauer, então eu não recomendo de forma nenhuma. Tá ok? Professor, mas eu vou continuar usando na câmara de Neubauer, porque no meu serviço, na minha faculdade, no meu trabalho, eles me ensinaram assim e eu quero continuar. Aí eu só tenho essa carinha para fazer para vocês. Se vocês querem trabalhar com a licorologia de uma forma séria, de uma forma que vocês vão contribuir, nós precisamos então estar falando a mesma língua e nós como laboratórios de referência no líquor, nós precisamos trabalhar com o que é padrão ouro na análise do líquido cefalorraquidiano. Entrando então na citologia, a citologia então é uma palavra que deriva do grego, né?
que nós temos então kits que seriam célula e logo o estudo, então esse seria o estudo da célula, mas nesse caso eu trago para o líquido cefalorraquidiano a citologia como um estudo dessas células, mas um diferencial dessas células. Então, após a citometria, nós vamos então preparar essas lâminas e vamos avaliar e diferenciar entre neutrófilos, linfócitos, monófilos, eosinófilo e basófilo, dentro da nossa citologia básica. Nós podemos ter células reacionais e podemos ter células neoplásicas de linhagem de tumores secundários, metástases, tumores primários e até mesmo de linhagens hematológicas, que no caso são os blastos. Como eu disse para vocês, o líquor ele é o líquido celular. Ele comumente tem linfócitos e monócitos no seu 100% no líquor. Nós não temos neutrófilos no seu líquor normal. Nós temos então uma proporção entre 70% a 90% de linfócito e de 10 a 30% de monócitos dentro da avaliação do líquor normal, ok? Então, tudo que se foge disso já se torna patológico. Então, dentro da citologia, eu divido essa análise em 3 aspectos. O que nós podemos encontrar comumente nessa avaliação, que nós podemos encontrar de variações, que nós chamamos de o que na hematologia a gente pode chamar de reativo, de atípico. Na citologia do líquor, o atípico ele está mais para as células neoplásicas do que para os plasmócitos ou para as células reacionais que nós podemos encontrar. Tá? Então, dentro da análise citológica, eu classifico então e diferencio nessas três linhagens de avaliação. Nós usamos então para a coloração dessa citologia dentro da análise citológica do líquor corantes hematológicos. Eu aconselho os corantes hematológicos de primeira linha, que são Leishman, Marguerite Gibson, ok? No qual a mesma técnica utilizada para colar lâminas de hemograma, você vai utilizar para colar as células do líquor. Uma coisa interessante é um tempo de estabilidade desse material para a gente fazer a avaliação citológica. Eu trouxe aqui esse artigo do CNLiquor, que é um grupo muito grande, talvez o maior laboratório de análise de líquor do Brasil, que fica em São Paulo. Ele fez esse trabalho em 2017, no qual ele avaliou o líquor e no seu resultado final, ele percebeu que essa estabilidade chegaria até 12 horas para você fazer a avaliação dessas células no líquor. Mas nesse trabalho, eles só pesquisaram linfócitos e neutrófilos, tá? Não avaliou outras celularidades. Na nossa experiência e nas literaturas, nós não podemos passar de 2 horas para a análise desse material, correndo o risco de perder a estabilidade, perder morfologia, principalmente de células de linhagem neoplásica e até mesmo dos blastos. Mas, com a nossa experiência, com o dia a dia, eu falo para vocês que até 4, 6 horas é um limite ali aceitável, tá? Mas quanto antes a avaliação desse líquor, melhor. Para a preparação dessa lâmina, eu ia aprofundar um pouco nessa questão da preparação da lâmina, mas eu percebi que no congresso nós vamos ter uma palestra específica de citocentrífugo para análise de líquidos. Então, para não ficar repetido para vocês, então eu deixei que o colega aprofundasse então essa preparação desse material. Mas, a nível de aprendizado, nós podemos dizer que a citocentrífuga é o padrão ouro para a preparação desse material. E que não existe jeitinho, tá? A citocentrífuga é fundamental para a análise do líquido cefalorraquidiano, no qual nós colocamos, então, nós temos esse suporte de acrílico, onde nós colocamos tem variação na técnica, tá? No nosso serviço nós usamos 250 microlitros de líquor, tá? Concentrado ou não,
dentro desse suporte de acrílico, aonde nós temos um papel de filtro entre esse suporte e uma lâmina. E por centrifugação, então há uma concentração de material nesse líquor, que depois de seco, nós vamos então fazer a coloração e avaliação. Professor, mas eu não tenho cito centrífuga. Qual é a outra forma que eu posso fazer numa lâmina bem feita, uma análise bem feita? Seria a câmara de Sulta, no qual tem o mesmo princípio, só que ao invés de centrifugação, ela faz uma precipitação desse material. Qual é a desvantagem? Que ela não é uma câmara muito barata, é em torno de R$1.000. Gasta uma quantidade muito grande de líquor e não é todas as vezes que a gente acerta em fazer uma lâmina de primeira, podendo então perder esse material. Então, o padrão ouro, para quem quer trabalhar com o líquido cefalorraquidiano de uma forma séria, é usando esses equipamentos que eu citei, como a centrífuga, como padrão ouro, ok? Como padrão ouro. Professor, mas eu entro um líquor no meu laboratório por ano. Eu te aconselho, então, se você não vai fazer um investimento, procure um laboratório no qual recebe esse material, terceiriza ele, do que ficar inventando e às vezes prejudicando a vida de um cliente. A análise do líquor, ela precisa ser feita de uma maneira extremamente ética, de uma maneira extremamente profissional, assim como os outros exames. Mas o que eu digo dessa forma, porque nós estamos trabalhando com material nobre. E eu trouxe para vocês aqui agora, assim como eu trouxe a fresco, as células coradas, microfotografias do nosso serviço, no qual, nessa lâmina, nós podemos ver linfócitos e monócitos. Então, nós temos aqui monócitos, ok? E linfócitos. Lembrando que, quando nós fazemos essa citocentrifugação, nós não temos aquele padrão bonitinho como tem em células no hemograma. Pode ter uma variação morfológica. E isso é o que dificulta essa análise citológica muitas das vezes. Às vezes nós encontramos células que têm padrão nuclear frouxo com nucleolo, podemos pensar em blastos, e não é. Então, no líquor, como eu disse para vocês acima, ele é uma engrenagem. Então, toda a análise precisa ser feita de uma forma muito organizada. Então, nós temos que avaliar pedido médico, nós precisamos avaliar indicação clínica, isso tudo para liberar a citologia. Mas passando para vocês que normalmente encontramos linfócitos e monócitos. Uma outra microfotografia, tá vendo que nós temos aqui, ó, algumas variações de núcleo, que isso faz parte da citocentrifugação, mas são linfócitos, tá? Um monócito. Aqui nós temos, nesse caso, era um paciente que tinha uma doença crônica em que nós encontramos alguns plasmócitos, que são células reacionais, onde que nós temos aqui, onde seria o complexo de Golgi, onde que produz imunoglobulinas, nós temos então essa mancha um pouco mais clara do que o citoplasma e esse núcleo para periferia, caracterizando então esses plasmócitos, essas células reacionais. Outra microfotografia, no qual nós temos linfócito, nós temos um neutrófilo e temos monócito. Nós temos nessa célula, nessa lâmina também neutrófilos, monócitos e linfócitos. Uma outra imagem no qual nós temos neutrófilos, monócitos, tá? E um monócito aqui já quase se tratando de um macrófago, tá? Eu já consideraria como macrófago. Nós temos monócitos, né? Temos neutrófilos nessa avaliação. Nós temos então aqui nessa lâmina, nós podemos observar, é uma fotografia mais antiga, com a qualidade um pouco menor, mas nós temos aqui eosinófilos, que nós podemos encontrar, né, principalmente nas meningites provocadas por parasitas, né, a mais comum na minha região é a neurocisticercose. Nós temos aqui um outro líquor reacional, no qual nós temos vários plasmócitos, né? Uma outra fotografia no qual nós temos vários plasmócitos, alguns linfócitos e neutrófilos. Um outro líquor reacional
no qual nós temos um plasmócito vacuolizado, tá? Que mostra uma certa ativação dessas células linfóides, né? Nós temos aqui monócitos também. Olha que interessante. Nós temos uma célula maior, né? Com um citoplasma um pouco mais dismórfico, né? Olha aqui. Que algumas pessoas poderiam confundir isso com células neoplásicas, mas na verdade se trata de plasmócitos, né? Que são linfócitos ativados, né? Que nós podemos ver aqui aquele halo, aquela mancha entre o citoplasma e o núcleo, no qual nos caracteriza essa produção de imunoglobulina dentro do sistema nervoso central, ok? Então, um núcleo bastante basofílico, um citoplasma bastante basofílico, um núcleo extremamente condensado, tá? Com esse aspecto de terra seca. Essa é uma outra microfotografia muito interessante, porque era uma pesquisa de células neoplásicas de linhagem hematológica, de um paciente que nós já sabíamos que tinha células neoplásicas nesse material. E quando eu fiz essa lâmina e corei com corante hematológico, nós encontramos os blastos. Vocês percebem que não é tão simples avaliar o blasto, né? Você vê que ele é um pouco mais frouxo, às vezes nós encontramos nucleolos, outras vezes não, então nós temos que partir muito para a clínica, indicação. Mas eu encontrei esse tanto de bactéria. E eu fiquei assustado, porque um paciente fazendo esse tratamento de quimioterapia intratecal, que é injetar quimioterapia dentro do sistema nervoso central. E ter uma meningite bacteriana é algo muito grave. Só que na câmara a fresco eu não vi esse tanto de bactéria, eu só vi leucócito. E eu fiz uma investigação e fui perceber que na minha câmera, né, naquele acrílico que eu mostrei para vocês, provavelmente tinha um biofilme bacteriano, né, deve ter colonizado, mal lavado. E aí, quando a gente colocou o material e centrifugou numa rotação, ele jogou essas bactérias na câmara. Então nós temos que ficar bastante atento nessas avaliações. Diferentemente dessa lâmina. Por quê? Porque a fresca eu já vi uma quantidade muito grande de bactérias, e quando eu fiz a lâmina e corei, confirmou essas bactérias no material. Neste caso aqui, se trata de uma meningite meningocócica. Então, todas essas bactérias são diplococos gram-negativos nós tínhamos intracelulares e nós tínhamos bactérias extracelulares. Claro, na citologia nós não diferenciamos, mas nós já sabemos que tem a presença das bactérias e vamos partir para a diferenciação na bacterioscopia, ok? Então, trouxe essas duas fotografias para que vocês possam perceber a diferença, então, de uma meningite real e de uma meningite induzida por biofilme e que poderia complicar o nosso laudo se a gente não ficasse bastante atento. Nós temos aqui algumas células que nós podemos encontrar. Lembra de eu falar para vocês das hemorragias subaracnoides? Então, essas hemorragias, a forma que o cérebro, o sistema nervoso central tem de limpar esse sangue é através dos macrófagos que fagocitam. Então, todas essas vacúolos citoplasmáticos que vocês estão vendo são células são hemácias fagocitadas, ok? Então, são macrófagos fagocitando essas hemácias e através da drenagem das vilosidades aracnoides. Então, é uma forma. Então, dentro de 24 horas depois do sangramento, nós já começamos, então, a observar esse padrão celular de macrófagos fagocitando, então, hemácias, que no caso nós chamamos de eritrofagocitose, né? Nós temos aqui um outro macrófago cheio de vacúolos, né? Isso são células patognomônicas de pacientes que teve sangramento subaracnoideu. Nós temos aqui também alguns linfócitos. Percebam a quantidade de hemácia que tem no fundo
né, toda já degenerada, fragmentada nessa lâmina de citologia. Após essa fagocitação, então há uma degradação dessa hemácia, no qual libera-se pigmentos de bilirrubina, e esses pigmentos de bilirrubina são transformados em grânulos de hemosiderina. Isso acontece geralmente depois de 7 dias de sangramento, nós podemos encontrar essas células, e posteriormente a esses grânulos de hemosiderina, pode se formar então cristais de hematoidina, ok? Uma outra microfotografia mostrando para vocês esses cristais de hematoidina e alguns grânulos de hemosiderina também. Aqui, para exemplificar, que nós podemos encontrar, então, células de linhagem hematológica, no caso são blastos. Nós não precisamos saber se é um blasto de uma LLA, se é um blasto de uma leucemia mieloide aguda. Não, nós caracterizamos presença de blastos e ponto, ok? Um outro blasto, são outras células de linhagem hematológica. Nós podemos encontrar na citologia, então, essas células, que nós chamamos células em sinete, né, que formam essas células com aspecto de anel, que são patognomônicas mesmo de neoplasias. Okay? Outra célula também em sinete, né, algum aglomerado aqui, que pode ter macrófago, alguns linfócitos, tá? Nós temos aqui uma outra microfotografia mostrando um infiltrado de células de um carcinoma de pulmão. Então, esse é um infiltrado nas leptomeninges, então é uma meningite carcinomatosa. Essa microfotografia é uma foto mais antiga, mas eu gosto muito dela porque mostra esse agrupamento celular, ok? Uma outra microfotografia no qual nós encontramos somente essa célula grande, né, com esse citoplasma bastante opaco, né, não mais para um lado basofílico, mas trazendo uma opacidade, com um núcleo grande, dismórfico. Olha a diferença dos neutrófilos de células com o tamanho dessa célula, trazendo então essas projeções em aspecto de flor. Essa paciente tinha um CA de mama, com uma suspeita de infiltrado de sistema nervoso central, no qual nós encontramos somente essa célula e ela foi definitiva para o tratamento da paciente. Então nós temos que ficar bastante atento nessa citologia. Outro aglomerado de células neoplásicas no líquor. Vocês percebam que, diferente das células comumente, as células neoplásicas elas possuem citoplasmas mais basofílicos, maiores, dismórficos. Os núcleos podemos encontrar binucleações, células agrupadas e variações do tamanho desses núcleos diferente. Aqui nós podemos encontrar também nessa lâmina células neoplásicas apresentando mitoses atípicas. Olha que interessante, na citologia nós podemos, assim como ver bactérias, também ver estruturas como os fungos. Olha aqui nessa lâmina a presença de um Cryptococcus, ok? Então temos que ficar bastante atentos. Então nós temos neutrófilos, nós temos monócitos, células ativadas, mas o que chama atenção nessa lâmina é a presença de um Cryptococcus, uma estrutura fúngica na avaliação desse material a fresco. Uma outra microfotografia, né, de uma coloração hematológica, no qual todos esses elementos são células fúngicas. Eu quero agradecer novamente, muito obrigado. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitoso para todos vocês. E eu quero deixar então meu muito obrigado, agradecer novamente a comissão organizadora do evento pelo convite. Muito obrigado.